Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Vou contar um caos para vocês aí. Estava eu no 6º andar de um edifício na Rua Goiás, em Poços de Caldas, aqui mesmo, lá pelo finalzinho da década de 80, e distraidamente olhava pela janela e me encantava com os contornos femininos e a beleza da Serra de São Domingos, com os diversos prédios que iam se formando e que já demonstravam naquela época a inexorável horizontalização da cidade. Se me esforçasse um pouco, poderia me debruçar, ver a presença imponente do Palace Cassino, rodeado pelo belíssimo jardim do Parque José Afonso Junqueira. E com certeza, e se me recordo bem, não me recordo bem, por isso há controvérsias e dúvidas, pensava eu em alguma recepção ou decepção amorosa naquela época. Nesse devaneio me acompanhava ao fundo e literalmente como fundo musical o hoje saudoso Tim Maia, que com sua voz grave e retumbante interpretava Gostava Tanto de Você. Naquela bolacha, chamada long play, ou para os íntimos o LP. E ele cantava lá, não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. Mas tudo ia muito bem como uma propaganda de cigarros ou de carros na TV, como um quarto de adolescente do rock nos anos 80, como um jogo de fliperama na Praça Pedro Sanches daquele tempo, quando de repente caiu a ficha ou o palco caiu. Eu corro e fujo dessa sombra, em sonhos vejo o meu passado. Uma luz me acordava e piscando me lembrava que eu estava no ar, como locutor da Rádio Cidade FM. Neste momento, eu abro um parênteses para lembrar que, aos queridos, você que está assistindo a TV Poços, o que era uma emissora de rádio FM naquela época. O locutor tinha à sua frente lá uma mesa, escala, com 6 canais para controlar uma série de aparelhos, 2 toca-discos, um gravador de rolo, a cartucheira e para comerciais vinhetas que sempre emperravam nos momentos mais difíceis. Um toca-fitas, além, é claro, do próprio microfone. Hoje, só para comparar, em uma emissora de rádio, o computador faz tudo e até demite locutores. Mas lá estava o Tim Maia. Eu gostava tanto de você, eu gostava tanto de você. Atordoado, percebi que Tim Maia, que naquela oportunidade havia ido ao show, deixava o palco sem dar satisfação ao público e me deixava também na mão, pois a agulha do toca-discos daquela época, nos sulcos lá do LP, sinalizava que a música havia chegado ao seu final. Bom, mas sem saber para onde correr, aliás, nem havia espaço para isso ou a quem recorrer, eu abri o microfone para dizer algo que pudesse preencher aquele vazio, aquele temível deu branco que assustava e assusta os locutores de plantão. Por falar em plantão, e mais como decorrência da sonoridade, até por uma questão de calamidade, poderiam naquele momento ter dito alguma frase de Platão, como não há ninguém mesmo sem cultura que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Até porque o amor era platônico naquela época dos anos 80. Mas desconhecendo Platão, vendo os pratos do toca-disco na minha frente, o microfone aberto, os ouvintes ou trintas daquela época aguardando uma voz que pudesse tirar a todos do terrível silêncio, Tim Maia indo embora e ao ver bondinhos coloridos que subiam ali a Serra de São Domingos e pessoas em branco e preto, tomei uma atitude. Ali em um reflexo de inspirada sabedoria, lancei ao espaço a indagação que mudaria a minha vida e a de muitos daquela época. Eu disse, você sabia que os mesmos bondinhos que sobem são os mesmos que descem? Sem dar tempo para a resposta, já que esta exigiria uma profunda reflexão minha e dos privilegiados ouvintes daquela época, fechei o microfone e imediatamente coloquei na cartucheira uma vinheta que dizia sonoramente Cidade FM, a rádio que toca você. Hoje, passado alguns anos, décadas, muitas pessoas se questionam ao passar em frente ao bondinho em Poços de Caldas e a dúvida continua existindo se os mesmos bondinhos que sobem são realmente os mesmos que descem. Me faz lembrar, e longe de mim qualquer comparação, o escritor Carlos Drummond de Andrade, que em sua sábia reflexão afirmou que média envia erat lapis, ou erat lapis média envia, ou no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Com a palavra, o saudoso Tim Maia, o síndico. Me lembrei dessa época da década de 80, que Tim Maia fazia grande sucesso,
E por falar em Tim Maia, o saudoso Tim Maia, que se estivesse vivo completaria esse ano de 2013 71 anos, né? E também está fazendo, né, 15 anos da sua morte, já que ele morreu em 1998. E para falar de Tim Maia, para cantar Tim Maia, né, nós trouxemos aqui dois músicos já de destaque em Poços de Caldas, é um prazer recebê-los. O Tiago, meu amigo Tiago Bola, né, que é o cantor, né, que está lançando um CD aí, tributo a Tim Maia, e para acompanhá-lo nada melhor, nada menos do que o nosso amigo David Santos, esse grande músico Poços Caldense que já faz sucesso aí e também é sócio aqui do Hora da Verdade. Bem, boa noite, Tiago, boa noite, David, prazer enorme a presença de vocês aqui no Hora da Verdade hoje. Boa noite, William, prazer, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, pessoal que está em casa ligado aí na Hora da Verdade. Prazer estar aqui essa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, David. Tudo bem? Mais uma vez aqui. Vai virar pai, né, daqui a um tempo. Já tá aí. Às vezes eu não vou conseguir vir depois. Né? Mas eu trago ele. Com certeza. E já tem nome, o filho? Davi. Ah, Davi. David Davi, né? David Davi. Tá muito óbvio, né? Mas eu acho que é por aí mesmo. Legal. Bem, a gente falou um pouquinho de Tim Maia, essa história um pouco satírica, realmente vivida por mim na década de 80. E é claro que Tim Maia foi um ícone, né, da música popular brasileira e com certeza até pela revista Rolling Stones é apontado como o maior cantor da música popular brasileira, não é isso? Foi isso, foi eleito o maior cantor brasileiro aí de todos os tempos. E você, como é que você começou? Eu já ouvi você várias vezes, lá de trás você fazia algumas brincadeiras imitando Tim Maia. Como é que começou isso, Thiago? Começou brincando, coisa de moleque, escola, fazendo imitações de um e de outro, né? E o Tim Maia me segue até hoje. No repertório, a gente está cantando, está se apresentando, o pessoal sempre pede Tim Maia. Inclusive, também a origem, né? Porquê do CD, com certeza, quando surgiu o convite para poder fazer esse CD, participar dele, veio a cabeça do Luiz Antônio, com certeza, o Bola aqui fazendo Tim Maia. Deve ter sido. Você fala do Luiz Antônio por causa da BM Engenharia, né? Isso, foi isso. A ideia do CD, né, idealizado pelo Luiz Antônio Batista, pela empresa dele, a BM Engenharia, que para o final do ano passado queria presentear o pessoal, fornecedores, aí, clientes, os amigos, com algo diferente. Aí ele virou para mim e falou assim: Bola, que eu quero fazer alguma coisa diferente, pensei num CD do Tim Maia. Eu falei, pô, o CD do Tim Maia é legal. Num primeiro momento eu pensei que fosse criar uma coletânea com músicas do Tim Maia mesmo, preparar para ele só isso. Ele falou, não, eu quero que você grave, quero que você faça, tem como fazer? Aí eu falei, pô, já não entendo aí, David, tem como fazer? Aí entrou o gênio aqui e falou, vamos fazer. Como é que você entrou nessa parada? Foi meio assim, já? Foi muito no susto. Porque o Thiago me ligou, né? Falou assim, David, apareceu um negócio aí, eu não sei se você encara... E isso vai depender da tua resposta para a gente dar continuidade nessa ideia ou não. Fazer um tributo a Tim Maia. Eu falei, topo. Aí ele falou assim, só que tem que entregar com um mês. Agora que topo. Foi desse jeito. Foi desse jeito, né? Foi. É como as pessoas que te pedem carona na rua, dá uma carona, você dá, onde você mora? Uma fazenda e tal. Agora que eu já caramba, falei, já era. Foi não, eu levo só a bolsa. Mas foi um prazer muito grande trabalhar nesse projeto, né? Porque Tim Maia, eu lembro de garoto tocando nas bandas de baile e quando chegava a hora da seleção Tim Maia, é um fervo, né? Vamos dizer assim. O pessoal dança muito, diverte muito. Eu falei, nada melhor que fazer. E também aquela coisa assim eu gosto muito do black, do soul, e como o Tim Maia tem os 4 pés dentro disso, eu falei, puxa, eu vou me deliciar com esse disco, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer em cima de um palco nesse CD. E o resultado, o Thiago pode dizer, ele ficou muito satisfeito, pelo menos na minha presença ele nunca falou diferente, né? Então, é isso. Realmente tá muito bonito, né? Não porque, claro, o David está aqui, mas o pessoal que está em casa, músicos que tocam, acompanham, sabe o trabalho dele, a genialidade dele, simplicidade, humildade é ímpar nesse cara, né? Então ele é um gênio, os arranjos são todos novos, tipo, são músicas do Tim Maia, letras todo mundo conhece, só que quando ouve fala, mas que música é? Não consegue identificar.
vem tudo a cabeça desse só cara depois aqui. que começa a letra. Só. Então, na verdade, são arranjos especiais, Feito foram releituras, exatamente. de músicas do Tim Maia. Exatamente. Bem, né, a gente veio aqui para conversar, mas também para ouvir, com certeza, o trabalho aí do Thiago Bolla junto com o David Santos nesse CD, né, tributo a Tim Maia, que é um CD promocional, né, a venda está proibida, mas já a gente pergunta para eles como é que a pessoa tem acesso a um CD tão legal como esse. E o que a gente podia ouvir inicialmente aí para lembrar um pouquinho de Tim Maia, Bolla? A gente podia fazer Azul da Cor do Mar? Foi um reggaezinho que ele criou e ficou lindo, maravilhoso. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi que a vida a gente tem que entender que eu nasci pra sofrer enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver, ter a vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver, ter a vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Muito legal, né? Inclusive, quando é interessante, porque algumas músicas, né, como essa Azul da Cor do Mar, ela parece que já lembra o reggae, não é isso? Exatamente. A própria letra que fala da Azul da Cor do Mar parece que já lembra o reggae, né? É isso aí, esse foi o pensamento. Na hora de compor, o arranjo e tudo, eu falei, caramba, hein? Por que o Tim Maia eu acho que eu não conheço muito dele, esse lado, o reggae. Essa música, pô, Azul da Cor do Mar, reggae. Bola, o que você acha? Ué, cara, eu acho que você é louco, mas tudo bem, faz. Vamos ver como é que fica. E aí deu isso, ficou bacana. Legal. Ficou bonito. Bola, você como intérprete, como cantor, né, e ao longo do tempo a gente aprendeu a te ouvir cada vez melhor, e te ouvindo agora, depois de tantos anos, né, a gente percebe em você um crescimento vocal muito legal, né? Um aprimoramento, um refinamento vocal. Como é que você fez para ir melhorando ao longo do tempo, né? Porque você já era bom, mas hoje a gente percebe... eu agradeço, obrigado pelas palavras. Mas a gente vai praticando, né? Acima de tudo. Cantando muito, com o David principalmente, né? Eu sou um cara assim que eu tenho uma muleta, minha muleta é ele. Quando eu preciso tocar, eu ligo pra ele. David, vai fazer? Não dá. Aí eu falo, puta, não posso fazer também. Eu fico dependente do cara. Mas com relação ao canto, estudando em casa, né? Até fiz alguns cursos, aulas, e a gente vai aprimorando desse jeito. Experiência. E você fez algum curso de aperfeiçoamento vocal? Eu tive a oportunidade de fazer um curso bonito que teve aqui com a Babaia de Belo Horizonte, né? Que veio a Poços. Esse foi a referência, foi o gratificante, foi muito bonito a apresentação até no final lá na Urca, foi bem legal.
E você já tem, assim, na raiz um pouco do seu pai, né? O famoso Jair Porva. Um pouquinho antes do velho, né? Do Porva, tem o vô, né? O vô? Seu Jair. Ah, seu Jair. Vô. A memória, assim, a lembrança mais remota que eu tenho, quando eles ainda moravam ali na Capitão Afonso Junqueira, né? Sim, naquela casa de esquina. Na ali, casa né? de esquina do professor Antônio Cândido, né? Minha avó era caseira ali na casa. E eu me lembro do meu avô no alto da escada, com o cavaquinho dele, eu, molecote, e ele ali chorando o cavaquinho. Ele adorava, ele passava horas, isso até os últimos dias dele, ele sempre pegava o cavaquinho para tocar. Nisso veio meu pai e deixou, né, de herança, isso está na genética. Ele até hoje continua com as músicas dele, cantando, se apresentando. Isso ele não deixa de lado. Lá nos Estados Unidos, Lá né? nos Estados Unidos, realmente, lá nos Estados Unidos. E não deixa de lado nunca. Sempre que vem também tem oportunidade, ele faz o barulho dele por aqui. E a mãe em casa também, um ótimo gosto musical dela, fez a gente, eu e minha irmã, crescer ouvindo boas músicas, né? Então, em casa todo mundo é muito musical. E crescemos assim, maravilhoso. Maravilhoso também esse programa e a sua participação. Eu vou lembrando o seguinte, que o Bola deixou junto com o David Santos 2 CDs aqui para a gente sortear para você que está acompanhando esse programa. Além de CDs, a gente tem o livro Veracidade também, no final desse programa. Então vai ligando para a gente aí, 3721-6955 ou jornalismo@tvpox.com.br. Quero agradecer porque a semana passada eu não estava aqui, né? Estava constipado, né? Com difluxo. E na oportunidade o Pedro Bertozzi, meu amigo, meu irmão, me fez as vezes aqui. E eu queria agradecer e abraçar Pedro Bertozzi, que esteve aqui na semana passada. A você, 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br. Não sai daí.